talvez a Vale tenha sido a empresa mais comentada do ano de 2024 até a data de gravação desse vídeo. E não é para menos. A empresa está sendo alvo de diversas críticas e avaliações um tanto controversas. A questão é que tudo isso está gerando grandes oportunidades no mercado e cada vez mais as casas de análise estão reforçando essa visão do Goldman Sachs, por exemplo, dizendo que recomenda a compra da Vale e as razões para não investir atualmente podem virar razões para comprá-la no futuro. Sem falar que eventos importantes estão para acontecer e o mercado parece estar entendendo isso, afinal de contas, recentemente as ações já subiram 4,28%. Será este um bom momento para repensar sobre as ações da Vale? Olá amigos do Ativo Virtual, aqui é o Alex e pensando em tudo isso aqui neste vídeo aqui, vamos avaliar as condições atuais da Vale. Será que ela pode pagar novos dividendos diante de todas as questões que estão sendo levantadas sobre a companhia? E é claro, se ela continua com bons fundamentos para justificar uma possível entrada no portfólio e através da análise técnica avaliar se é um bom momento para comprar as ações Vale 3 e o que o mercado está falando sobre a companhia. Sempre trazendo alertas para os investidores e nesse vídeo também vou trazer projeções e preço teto do ativo virtual. E justamente por trazer todo esse conteúdo para você, resumido aqui logo pela manhã, é que eu te convido a se inscrever no canal e também ligar o sino de notificações. E é claro, se possível compartilhe o vídeo, porque assim você apoia o canal a levar essas análises para mais pessoas. Então, bora pro vídeo! Sem dúvida nenhuma, recentemente, observando aqui as ações Vale 3, nesse gráfico mais especializado que eu estou trazendo do TradingView, na periodicidade semanal, que significa dizer que equivale ao médio prazo, que vai de alguns meses até poucos anos. Nesse gráfico mesmo, tem desde outubro de 2022, e podemos ver que o mercado começou a animar a respeito das ações da Vale. Nas últimas 3 semanas, já tivemos alguma valorização, somando aqui até a máxima dessa semana, chegando aos 8%. Mas é importante frisar, a tendência de médio prazo continua sendo de baixa, mas isso não quer dizer que ela vai continuar dessa forma, muito pelo contrário, é por isso que a gente precisa estudar para ver o cenário mais provável de acontecer. Afinal, no mercado de renda variável não existem garantias de rentabilidade positiva. O que dá para fazer é isso aqui, é entender o cenário atual, ver os fundamentos da empresa, se ela está saudável, se ela tem condições e perspectivas futuras para ficarmos preparados para as oportunidades do mercado. E será que estão surgindo novas oportunidades? Afinal, existe aqui uma expectativa de movimentação a valorizar as cotações de Vale 3. Nesse gráfico mesmo eu tenho feito várias marcações de suporte e resistência de preços. Neste caso, a Vale continua com uma tendência de curto prazo de fazer uma correção desse último movimento de queda. Neste caso, as resistências vão ficar entre R$ 65,36 até os R$ 66,32. Ainda assim, para dizer que isso aqui vai virar um pivô de alta, ele precisa superar a máxima anterior. Neste caso, nos R$ 67,10. Então, até que supere essa máxima anterior, existe a possibilidade de vermos aqui as cotações lateralizando seus preços. O que pode, eventualmente, para quem tem interesse de investir na Vale para o longo prazo, afinal, cada vela dessa aqui, também conhecido como candle ou candlestick, representa uma semana inteira de negociações na Bolsa de Valores. Então, se ela realmente continuar fazendo esse zigue-zague, amplia muito a possibilidade dos investidores fazerem novas compras, melhorar o preço médio e até mesmo obter bons resultados, já que o movimento está sendo previsível. Se as cotações conseguem realmente superar essa máxima dos R$ 67,10 e for alçar um voo até os R$ 74,38, que acaba sendo a resistência de preços mais relevante deste movimento, então essa região de preços aqui acaba ficando ainda mais interessante. Observando aqui o desempenho da Vale do primeiro trimestre deste ano, que segundo o CEO Eduardo Bartolomeu, que aliás é uma questão, a empresa precisa escolher um novo executivo para o cargo de diretor-presidente da companhia. Mas esse é um assunto que eu ainda vou tratar ao longo deste vídeo. De todo modo, a primeira nota que ele trouxe, justamente para falar sobre o desempenho da Vale nesse primeiro trimestre, dizendo: começamos o ano de 2024 bem, impulsionados pelo nosso compromisso com a excelência operacional. Marca registrada da Vale, que constantemente está buscando por reduzir suas despesas e melhorar sua operação para ter mais produtividade. No negócio de soluções de minério de ferro, nossas vendas de minério de ferro aumentaram 15% ano contra ano, apoiadas por uma produção forte e que, aliás, ele relembrou a maior produção de um primeiro trimestre desde o ano de 2019 e complementou: nós também estamos tendo progresso nos nossos projetos de crescimento que ajudarão a melhorar a qualidade e flexibilidade do nosso portfólio de produtos. Dentro do negócio de metais, para a transição energética, o melhor desempenho no complexo de Salobo, aliado ainda
ainda ao ramp-up da planta de Salobo 3. E para quem não está familiarizado com esse termo aqui, o ramp-up significa progressão gradual da produção, no caso de Salobo 3. E continuando, permitiu o aumento na produção de cobre e nos volumes de vendas. Resultados promissores também foram vistos em nossas operações de níquel no Canadá, com maior disponibilidade de minério próprio. Aliás, este ponto aqui é muito relevante. A empresa fechou joint ventures, ou seja, novos contratos de empresas que se formam a partir de parcerias, ou seja, a Vale se juntando com outra empresa, por exemplo, e cria uma terceira empresa. Essa seria o resultado da joint venture, que é a especialização em um ramo, ou seja, um segmento que não seria possível nenhuma das duas empresas cumprirem sozinhas. E ainda por cima, a Vale está envolvida com vários contratos para entrega de materiais para a produção de baterias. E como sabemos, existem várias iniciativas globais de aumento na produção de baterias justamente por conta de produção de carros elétricos. E tudo isso que eu estou comentando aqui, fazendo esse grande resumo, eu trouxe ao longo de vários giros do mercado. Então, para quem tem acompanhado os conteúdos diários que eu trago aqui no canal, já tem conhecimento de tudo isso que eu estou explicando aqui. E continuando, alinhados ao nosso compromisso com a sociedade, temos orgulho de ter alcançado o consumo de energia 100% renovável no Brasil, 2 anos antes, inclusive, do previsto. Ao continuarmos nossa jornada, seguimos comprometidos com a construção da Vale ainda melhor, visto que as cotações, nessa faixa dos R$ 63,91, começaram a valorizar nos últimos 12 meses, aqui perto de 3%, indicando realmente que esse movimento de alta está fazendo bem para quem investiu há 12 meses atrás. E ainda por cima, um PL que não deixa dúvida nenhuma, empresa com 7,49, lembrando que o PL é o preço dividido pelo lucro, basicamente quanto que o mercado está precificando a capacidade de geração de lucro de uma empresa, mostra que a Vale realmente está bem posicionada no mercado em relação à sua capacidade de geração de lucros. Afinal, nos últimos 12 meses, a empresa teve um lucro líquido de 39,15 bilhões de reais. É claro que já foi muito melhor, como no ano de 2021, que a empresa lucrou 121,45 bilhões. Mas também, em 2019, a empresa teve prejuízo líquido de 8,70 bilhões. Então, se a empresa tiver os valores destravados, que ainda vamos falar nesse vídeo, vendo os fundamentos dela, entendendo qual é o momento, pode ser que essa lucratividade volte a ficar em patamares muito interessantes de pagamento de dividendos. E se isso acontecer, é claro, as cotações vão decolar e assim o dividend yield vai ficar menor, dando espaço realmente para quem enxergou antes. Afinal, os preços importam, porque o dividend yield é a mera divisão dos dividendos pagos dos últimos 12 meses dividido pelas cotações atuais. Então, se a Vale chegar aos seus R$ 75, ou até mesmo que tem casas de análises trazendo preço-alvo de R$ 82 e até R$ 87, é claro que o resultado dessa divisão aqui vai ser um percentual muito menor do que os 10,89% de agora. Ainda assim, a Vale pode aumentar sua lucratividade e aumentar também o pagamento de dividendos. A vantagem fica sendo para quem enxergou o momento da companhia e arrematou as ações por um preço mais interessante, melhorando assim muitíssimo o dividend yield on cost. Tema esse que está na playlist Dividendos com Ações. Eu disponibilizei aqui no Ativo Virtual uma playlist inteira, que é esta, Dividendos com Ações, justamente para ajudar a nossa comunidade. Serve de mini curso, inclusive, e é totalmente gratuita e acessível a todos. E o PVP da empresa mostra que ela está 55% acima do seu valor patrimonial. Se comparar a empresa com o setor dela, ou seja, de materiais básicos, o PL dela ainda é menor do que a média de todas essas empresas, que tem um múltiplo de 8 vezes. E a Vale, com 7,49, deixa ela muito bem posicionada, sem falar que a média do PL histórico da Vale desde 2014 tem um múltiplo de 12,09, não deixando dúvida que 7,49 está muito mais interessante do que a média e também do que aconteceu no ano de 2023. E existe um evento para acontecer, afinal, a empresa está próxima de fazer o seu novo anúncio de resultado trimestral. Se observarmos em julho de 2024, podemos ver que 25 e 26 são as datas que estamos procurando. No dia 25 de julho, a empresa vai trazer o seu resultado de desempenho trimestral do segundo trimestre. E no próximo dia, no dia 26 de julho, ela vai fazer uma apresentação para o mercado, que é quando a alta direção da companhia apresenta esses resultados para os seus acionistas, investidores e demais interessados. E é claro que isso pode trazer fortes oscilações, afinal o mercado todo fica esperando grandes resoluções. Atualmente a Vale tem várias questões que estão ainda precisando de resposta para destravar todo o valor dela. Entre eles, claro, o acordo de indenização do rompimento das barragens, tenho trazido constantemente aqui no Giro Rápido do Mercado, que é um quadro especializado aqui do Ativo Virtual, para manter a nossa comunidade bem informada com várias empresas e várias notícias. Também a seleção do novo CEO, que é o diretor-presidente da empresa, afinal o senhor Eduardo Bartolomeu,
já venceu o mandato dele e está em extensão até o final deste ano, justamente para fazer passagem de conhecimento e acompanhamento do novo executivo. E é claro, grande expectativa também para o minério de ferro, que só nessa semana teve uma incrível alta de 6,21%. Grandes expectativas de destravar demanda no mercado chinês. E notem que aqui também pode surgir um pivô de alta, em breve passando a máxima anterior dos $120, atualmente nos $113,35. Então, vamos analisar os pontos principais da recomendação do Goldman Sachs, que é um dos bancos mais respeitados do mundo, um banco internacional, inclusive, que envolve também esse contexto do mercado do minério de ferro e o que isso pode trazer de representatividade para os seus investidores, ou seja, os investidores da Vale. A própria matéria já destaca: os analistas do banco apontam que, no acumulado do ano, os preços das ações da Vale caíram 30% em comparação aos 13% a 14% dos principais pares, tanto o Rio Tinto quanto a própria BHP. E quando a empresa fala pares, significa que são empresas que estão dentro do mesmo ramo da Vale, só que essas duas situadas em diferentes países, mostrando que essas duas empresas tiveram suas cotações resistindo muito mais do que as ações da Vale no mercado brasileiro, nas respectivas bolsas de valores delas, é claro, porque o minério de ferro caiu 21%, a Vale caiu 30% e essas empresas entre 13% e 14%. Desse modo, o Goldman Sachs ele reforçou a recomendação de compra para as ADRs, ou seja, as American Depositary Receipts, que são as ações da Vale no mercado americano, reduzindo ligeiramente o preço-alvo de $16,20 para $16. Mas notem que no momento que eu estou gravando esse vídeo, porque acabamos de ver a avaliação dos indicadores da Vale aqui no mercado brasileiro, notem que a Vale, ou seja, a ADR dela, está nessa cotação dos $11,61. E com base na conversa com os investidores, o Goldman Sachs apontou que os investidores locais parecem ter reduzido ou mantido uma baixa exposição à Vale devido ao pessimismo em torno do minério de ferro e também uma visão mais cautelosa sobre a dinâmica operacional, enquanto os investidores internacionais também mantiveram uma exposição baixa, com uma clara preferência pelo cobre dentro dos metais. Afinal, também tenho falado muito sobre a Vale Base Metals. E segundo ponto, o ruído político em torno de uma potencial mudança do CEO, ou seja, o diretor-presidente da empresa, e também incerteza sobre o acordo final, que envolve, na verdade, a Samarco. É ela que foi a responsável pelo rompimento da barragem. Ainda assim, como é uma joint venture entre a Vale e a BHP, as duas empresas precisam responder caso a Samarco não tenha condições de arcar com toda a responsabilidade desta indenização. Ainda assim, o banco vê a avaliação atual em níveis atraentes e acredita que as razões para não investir acabarão por se tornar razões para comprar, destacando que tanto a Vale quanto a BHP indicaram publicamente que estão construtivas em um acordo final em torno da Samarco no curto prazo, que considera importante para reduzir a percepção de risco dos investidores internacionais e desbloquear potenciais recompras ou dividendos. Assunto esse muito falado aqui no Ativo Virtual também. E 2, acredita que um bom suporte aos custos do minério de ferro, combinado com as contínuas exportações elevadas de aço e baixo uso de sucata na China, poderia sustentar o minério de ferro acima dos $100 a tonelada, sustentando também a análise que acabamos de fazer sobre o minério de ferro no indicador futuro. E no terceiro ponto, espera que o momento operacional da Vale mostre uma recuperação moderada, mas não projeta maior deterioração em seu cenário base, diferente dos últimos 3 anos. E aqui tem uma questão adicional. A Vale, sem dúvida nenhuma, é uma das empresas de destaque quando o assunto é diminuir suas despesas operacionais e aumentar sua eficiência na sua produção. Podemos ver isso nitidamente em todos os relatórios da Vale, o grande empenho que a empresa faz para reduzir seus custos e se tornar mais eficiente e competitiva no mercado internacional. Então, se o minério de ferro realmente traz esse alívio para a Vale, ela certamente vai destravar um tremendo valor, porque ela tem barateado cada vez mais o seu custo de produção por tonelada de minério de ferro. Os analistas do Goldman Sachs também observamos também um rendimento adicional único de 5% como resultado de uma venda de participação de 10% no negócio de metais básicos, que é a Vale Base Metals, dinheiro que deve ser recebido nesse segundo trimestre, e que já vamos falar sobre pagamento de dividendos, inclusive. E o banco continua: acreditamos que quando as incertezas sobre a liquidação de Mariana acabarem, isso poderá desbloquear até 17% de potencial de dividendos e recompra de ações.
Como vocês podem ver, é apenas o ativo virtual que está trazendo essas informações de maneira repetida aqui no ativo virtual. Mas vale sempre o alerta. Só invista numa empresa depois que você tiver certeza sobre o seu investimento. Por mais que o ativo virtual traga alertas, faça estudos, ainda assim não substitui o seu próprio estudo sobre as empresas que você vai investir. Então não há dúvida nenhuma que a Vale pode fazer um novo pagamento de dividendos em breve. E caso vocês queiram que eu traga o dividendo preditivo, que é a metodologia exclusiva do ativo virtual, para avaliar quando pode ser e quais valores, é só deixar nos comentários abaixo, porque assim vocês ajudam a direcionar o ativo virtual para aquilo que vocês têm mais interesse em saber. Mas de fato, a Vale tem condições de fazer um novo anúncio de dividendos e não deve demorar. Mas agora vamos às projeções e o preço teto do ativo virtual. O lucro líquido projetado é de pouco menos de 42 bilhões de reais. Com o payout esperado de 65%, a empresa pode vir a pagar um DPA de R$ 5,97 até um pouco mais. Se isso realmente acontecer, vamos ver o que acontece observando cada faixa de região de dividend yield na nossa pirâmide. Então, observando a nossa pirâmide a 4% de dividend yield, o preço teto, ou seja, o valor máximo que você pode pagar nas ações da Vale para receber 4%, será de R$ 149,38. Se você esperar 6%, R$ 99,59, 8%, R$ 74,69 e a 10%, o máximo que você pode pagar, R$ 59,75, mostrando realmente que existe uma grande margem aqui de expectativa em relação às ações da Vale. Naturalmente, tudo baseado nas projeções de lucros e também de payout da companhia. Sendo que este DPA corresponde a uma rentabilidade de 9,46% e a margem de segurança de 8% de dividend yield com 18,18%. Isso porque eu estou utilizando as cotações nesse vídeo aqui de R$ 63,20. E se você ainda não é membro do canal, te convido a considerar, porque além de apoiar o ativo virtual, você vai ter acesso a todos esses benefícios. E para acessar essa página e ver todos os benefícios, você pode acessar esse link que está aparecendo para você agora. E também vai estar na descrição do vídeo e no comentário fixado. Caso você queira assinar, basta clicar em Seja Membro e você vai ser direcionado para a plataforma do YouTube, podendo assinar por lá. Ou então você pode fazer sua assinatura utilizando o Pix. Mas vá deixando nos comentários abaixo o que você acha a respeito da Vale e as suas expectativas para o ano de 2024. E desde já, agradeço o seu like e também por compartilhar os conteúdos do Ativo Virtual. Bem, obrigado pela sua companhia neste vídeo. Eu sou o Alex e este é o canal Ativo Virtual. Aproveito o momento para agradecer os membros do canal que ajudam a levar essas análises para toda a nossa comunidade.